E aí, fellas, Mister X aqui. E caramba, é só eu ficar uma semana doente que tudo acontece e eu não posso fazer absolutamente nada. Mais uma vez, sobra nada para o beta. Enfim, fellas, desculpa aí o sumiço, mas infelizmente eu fiquei muito gripado. Eu ainda estou um pouco gripado, então não tive como fazer absolutamente nada, não tive como comentar absolutamente nada das coisas que eu ia comentar. Tem 2 ou 3 vídeos pra sair ainda, antes do ano acabar. Mas tudo bem, né? A vida acontece, não dá pra chorar pelo leite derramado. Enfim, bora pro vídeo. Não é nenhum exagero dizer que eu cresci com jogos de luta. Sabe, desde o PlayStation 1 eu sempre fui fascinado por jogos de luta. Street Fighter, Mortal Kombat e, obviamente, Tekken. Tekken 2, salvo engano, foi o primeiro Tekken que eu joguei, apesar de que foi muito pouco, porque eu devolvi pra locadora, porque ele tinha um bug que nunca entrava a luta contra o Jack 2. Mas foi com Tekken 3 que talvez a minha paixão por jogos de luta tenha se intensificado ainda mais. Porque o Tekken ele tinha uma coisa que nenhum outro jogo da época tinha, ou pelo menos nenhum jogo que a gente via tinha, que eram movimentos de luta que pareciam reais. Apesar de que você tinha um lutador de luta livre que tinha a cabeça de uma onça, mas você tinha personagens com estilos de luta muito realistas, como o Ed, que eu imagino que pra galera do Brasil deve ter sido, nossa, um marco histórico gigantesco. Assim que eu ganhei meu PlayStation 2, um dos primeiros jogos que eu acabei adquirindo pelas Águas Misteriosas foi o Tekken Tag Tournament. Por incrível que pareça, ele tava numa capa totalmente errada de Tekken 5 e eu acabei pegando o Tekken Tag. Mas eu não achei tão ruim assim, até porque o Tekken Tag é um dos meus jogos de Tekken favoritos. E eu acredito que ele deve ser um dos jogos mais subestimados da franquia. Porque eu imagino que pouca gente aqui do Brasil deve ter jogado esse jogo, mas, cara, o que eu joguei eu gostei bastante. E obviamente eu cresci jogando Tekken 5, toda a minha rapaziada jogava muito Tekken 5, a gente fazia uns torneios locais, cara, era o creme de la creme dos fighting games. E tudo isso foi encabeçado por um homem, um mito, uma lenda, Katsuhiro Harada. Cara, o que o meu mano Harada fez pelos jogos de luta com o Tekken foi sem igual. Apesar de que Tekken não é o primeiro jogo de luta 3D, e muito menos foi pensado como o jogo de luta mais realista da face da Terra, afinal o pioneiro disso foi o Virtua Fighter, Tekken foi o que conseguiu melhor se consolidar no mercado. A parceria longeva entre a Namco e a Sony rendeu muitos frutos positivos. Houveram 6 Tekkens lançados, 7 se você contar o Dark Resurrection, até que Tekken se expandiu para multiplataforma na 7ª geração de consoles com o Tekken 6 e o Tekken Tag Tournament 2, que apesar de ter sido um dos maiores flops da franquia e compete com o Tekken 4 para ser um dos maiores flops da franquia,
Tekken Tag Tournament 2 é um dos games mais divertidos que eu já joguei em tempos recentes. Eu recentemente consegui adquirir ele e tava jogando com um dos meus grandes amigos, meu Mano Yobas. Um salve aí, Mano Yobas. E cara, é extremamente divertido, mas o Harada não desistiu e conseguiu trazer o Tekken 7, que trouxe o Tekken 8, que atualmente eu só consigo pensar e jogar Tekken 8. E cara, Tekken sempre foi uma franquia com coisas tão interessantes, tão diferentes, personagens legais, excêntricos, divertidos. Uma das sacadas mais diferentes de jogos de videogame como um todo, que é todos os personagens falam suas línguas nativas e todo mundo entende. Isso é videogames, cara, isso é videogames. E infelizmente, Katsuhiro Harada está deixando a Bandai Namco ao final de 2025. Cara, é muito doido isso, porque, cara, Harada tá trabalhando em Tekken já há 30 anos e não à toa o Harada é o rosto da franquia. Tekken anda passando por muitos problemas com Tekken 8 e meio que a culpa cai sobre o Harada, ao mesmo tempo que ele é o rosto da franquia, então a gente imagina que ele é a pessoa que mais se importa com a franquia, que lida com a franquia. Mas, querendo ou não, muitas coisas aconteceram nesse ano, tanto pro Harada quanto pra franquia de Tekken, etc. E uma das coisas muito doidas que aconteceu foi o falecimento do Itagaki. Vocês lembram do Itagaki? Se você não ouviu meu vídeo de Ninja Gaiden, dá uma conferida, tá bem legalzinho. E, não ironicamente, o Harada, ele esteve no funeral do Itagaki. E, querendo ou não, cara, quando... Eu falo por experiência própria. Quando você vê um amigo seu que se foi e você vai no funeral dele, cara, muito da sua perspectiva de vida muda, sabe? Tudo muda, tudo. Absolutamente tudo muda, cara. É muito difícil você não sair uma pessoa diferente depois que você passa por uma experiência dessa, sabe? E eu acredito que esse peso cai muito em cima do Harada e, querendo ou não, vai... reflexões acerca do que eu já fiz na minha vida, do meu trabalho, do que é que eu ainda quero fazer. Tipo, caramba, ainda tem coisas que eu quero fazer pra além de só Tekken e Tekken e Tekken, sabe? E é muito curioso isso, porque pra quem não sabe, o Harada, ele também tem skills de DJ, o que eu acho isso muito da hora. Inclusive, se vocês forem no SoundCloud ou derem uma olhada no YouTube, vocês vão encontrar um mix que ele fez com as trilhas de Tekken, cara, ficou bem da hora. E ele fez isso como um presente de despedida pros fãs. Ah, cara, mas infelizmente eu fico genuinamente preocupado com o futuro de Tekken e de franquias que estão sobre o guarda-chuva da Bandai Namco. Porque eu quero salientar, a Bandai Namco é uma das empresas mais mercenárias que nós temos trabalhando no mercado de videogames e animes. Não é à toa, o resultado a gente tá vendo com a terceira temporada de One Punch Man. Se você não viu esse vídeo, dá uma olhada. E eu fico genuinamente preocupado com o futuro da franquia Tekken, cara, porque Tekken 8 já tá sendo considerado um dos jogos de luta mais odiados de todos os tempos, porque muita coisa mudou. Eu pessoalmente gosto de Tekken 8, mas eu sei que eu só posso falar por mim, porque meu estilo de jogo é Rushdown e quem joga de Rushdown foi muito beneficiado pelo game. Mas ainda assim, cara, eu fico genuinamente preocupado se Tekken 8 vai terminar o seu ciclo de vida / lançamento numa nota positiva. E me pergunto se, sei lá, o Tekken 9 sem a supervisão do Harada vai ser um bom jogo. Se Tekken 9 vai existir, né? Fora outros games da Namco Bandai que podem simplesmente nem existir, sabe? Infelizmente, Soul Calibur ficou tanto tempo na geladeira só pra, infelizmente, falecer na praia, sabe? Me dá... Eu não sei se eu diria uma angústia, mas me dá uma certa preocupação saber que, poxa, talvez esses sejam os últimos momentos que Tekken vai se parecer com Tekken, sabe? Claro,
Eu imagino que o Harada não vai deixar o seu bebezinho 100% desamparado, né? Imagino que uma galera que já trabalhava com ele há um bom tempo já vai estar tocando o projeto. Mas a não supervisão do Harada, cara, faz com que a franquia não só perca a sua cara, mas ela também perde a sua spokesperson, que seria basicamente a pessoa que é a cara da franquia. Os anúncios grandes vêm através dela, as novidades, a grande supervisão. O toque, sabe, é diferente. É a mesma coisa como você vê um jogo de Dark Souls sem a supervisão do Miyazaki. Tipo, não dá pra ser um jogo da franquia Souls sem a supervisão do Miyazaki. E eu me pergunto se Tekken vai conseguir sobreviver sem a presença do Harada. Bom, realmente é o tipo de coisa que a gente só vai saber no futuro e não adianta ficar muito preocupado com isso no momento, né, Felas? Bom, mas para todos os efeitos, obrigado, Harada, por ter proporcionado uma infância divertida, uma adolescência divertida e uma vida adulta muito divertida jogando Tekken com os meus queridos Felas. Bom, Felas, se me procurarem, estarei no online do Tekken 8. Dito isso, deem aquele like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, sabe essas coisas de sempre. Valeu, Felas, até mais.